meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar sobre um conteúdo muito relevante, tá certo? Nós iremos estar falando a respeito das características de cada corpo, ou seja, e a partir daí nós vamos ver, destas características que existe uma enorme diversidade, que vai estar ditando essas características que cada indivíduo, que cada ser humano vai apresentar, tá certo? Portanto, como objetivos de aprendizagem, nós vamos ter o de respeitar a pluralidade étnica, cultural, incluindo as diferentes formas de expressão, através da linguagem, as tradições, a religião, os costumes, a organização familiar, política e também sexual, tá certo? E a partir daí nós vamos desenvolver as habilidades de identificar e comparar as características físicas entre os colegas, reconhecendo a importância da diversidade quanto à cor da pele, dos olhos, dos cabelos, entre outras características visíveis, como vistas à valorização, ao acolhimento e ao respeito a essas diferenças, tá certo? Então observem, como a nossa aula vai ser muito relevante, todos os aprendizados, que nós vamos estar falando aqui a respeito dessa diversidade de características que nós, seres humanos, vamos estar apresentando, tá certo? E eu gostaria de começar essa nossa aula com algumas perguntinhas para você que está aí em casa, Quem é você? Como é você? Que características físicas no seu corpo te identificam, De repente, você tem o cabelo mais curto, o cabelo mais preto, outros têm um cabelo mais loiro, outros têm um cabelo liso, Alguns têm um cabelo mais encaracolado, outros têm a cor de pele mais branquinho, outros são pardos, Alguns de vocês também podem ser negros, tá certo? Então observem que existe uma enorme diversidade, de características físicas que podem nos definir. Alguns são mais altos, outros são mais baixos, E toda essa diversidade de características que nós apresentamos, elas devem ser respeitadas, tá certo? O baixinho tem que respeitar o que é mais alto, o mais alto também tem que respeitar o mais baixinho. O branco tem que respeitar o negro, da mesma forma que o negro também tem que respeitar o branco, tá certo? E assim, dentro desse respeito, a gente tem uma vida em harmonia, uma vida em sociedade harmoniosa, tá certo? E por que você existe, E aí eu trago para vocês aqui o conceito da árvore genealógica, Todos nós vamos apresentar essa árvore da vida e nela nós vamos ver, os nossos descendentes. Nós vamos ver que nós, somos, temos origem a partir de outras gerações, do nosso papai, da nossa mamãe, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, tá certo? Então observem que nós somos uma mistura, de várias pessoas, Ou seja, muitas vezes a nossa avó, ela tinha a pele um pouco mais escura, o vovô já tinha uma pele um pouco mais clara, e aí a gente puxou mais a vovó, que tem a pelezinha mais escura, e aí, muitas vezes a gente tem irmãos que tem a pele um pouquinho mais escura do que a nossa, de repente ele puxou mais para a família do pai, e a gente puxou mais para a família da mamãe. Então observem, que nós vamos ter uma mistura. O povo brasileiro, a nossa nação brasileira, ela é uma nação miscigenada. E o que isso quer dizer, professor? Uma nação que é miscigenada, uma nação que é formada a partir de vários povos, tá certo? De várias etnias. É o índio, é o negro, é o europeu, tá certo? E toda essa diversidade étnica, ela deve ser respeitada, tá ok? A gente se parece mesmo com a nossa família. E a gente observa, que geralmente, quando o papai é branco, quando a mãe é branca, os filhos, eles tendem, de forma natural a serem branquinhos, A não ser que tenha um avô, uma avó que tinha a pelezinha mais negra e ele venha puxar esse avô. Mas geralmente a gente tende a parecer, nos parecer com os nossos pais, tá certo? E aí a gente vê aí na imagem exemplo de várias famílias que vão apresentar diferenças étnicas, tá certo? Mas todas elas devem ser valorizadas e respeitadas, tá ok? E como eu tinha dito para vocês anteriormente, o nosso Brasil, o nosso país, ele é um país que tem uma enorme diversidade
étnica, tá certo? Não apenas étnica, a gente vai ver que nós temos uma diversidade religiosa, nós temos uma diversidade de culturas, né? Diferentes culturas que vão estar aqui apresentadas no nosso país e que devem sim ser respeitadas, tá certo? Aí eu trouxe essa imagem exemplificando que o povo brasileiro ele é um povo extremamente miscigenado, é um povo que tem a mistura de várias raças, de várias etnias, tá certo? E em que mais somos diferentes, né? Além dessas diferenças étnicas, a gente também pode apresentar várias outras diferenças, né? De repente, alguns de nós temos mais aquela habilidade para dançar, né? Por exemplo, o frevo, que é uma dança, né? É um ritmo característico aqui do nosso estado de Pernambuco, né? Você tem mais habilidade para dançar o frevo, já um outro coleguinha seu não tenha tanta habilidade para dançar o frevo. De repente, a sua mãe, ela tem uma determinada profissão, ela seja lá cabeleireira, né? E a mamãe de um outro coleguinha seu não tem essa profissão, já tem uma outra profissão, tá certo? Então observem que a partir dos costumes, daquilo que a gente gosta de fazer, da nossa cultura, dos nossos hábitos, de repente o coleguinha gosta de jogar futebol, já o outro não gosta tanto de jogar futebol, gosta de um outro esporte. Então observem que nós vamos apresentar várias diferenças, tá certo? E o importante de tudo é sabermos respeitar todas essas diferenças, tá certo? Para que a gente possa viver numa sociedade em harmonia. E um mundo melhor depende de respeitarmos as diversidades. Essa palavrinha é uma palavrinha extremamente importante, tá certo? O respeito. A partir do momento que a gente respeita o nosso próximo, respeita o nosso amiguinho, tá certo? A partir do momento que a gente não satiriza, não faz brincadeiras, né, com o nosso coleguinha, a partir de uma condição que ele tenha, tá certo? A gente passa então a respeitá-lo e a partir do momento que a gente respeita o próximo, a gente também automaticamente a gente vai ter respeito também do nosso colega, do nosso próximo, tá certo? E aí a gente vai viver numa sociedade em harmonia, num mundo melhor, tá certo? Num mundo em que as pessoas sejam tolerantes, né? E que respeitem as diferenças existentes entre os povos, entre as pessoas, tá certo? Afinal, ninguém vai ser igual ao outro. E também nós temos uma questão muito importante, que é a diversidade religiosa, tá certo? O nosso país, ele apresenta uma enorme diversidade religiosa, né? Nós temos pessoas que têm mais, tem uma matriz religiosa mais africana, tem outras que têm uma matriz religiosa mais muçulmana, tem outros que aderem mais ao cristianismo, né? Como a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, tá certo? E é extremamente importante que nós respeitemos, né, as crenças religiosas de cada um dos indivíduos que vivem em sociedade, tá certo? Inclusive, no dia 21 de janeiro, nós comemoramos o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Porque acreditem, né, no nosso país ainda existe muito preconceito, né, principalmente com religiões, né, de matrizes africanas, né, muçulmanas, que ainda sofrem muito preconceito, né, por parte da nossa sociedade e que a gente deve respeitar, tá certo? Para que nós também possamos ser respeitados naquilo que nós acreditamos, na nossa crença religiosa, tá certo? Portanto, se você tende a ser cristão, católico, evangélico, a gente tem que aprender também a respeitar os nossos irmãos que assumiram, né, uma outra vertente religiosa, tá certo? Então, esse respeito ele é fundamental para que a gente possa viver numa sociedade harmoniosa. Nós temos também uma enorme diversidade cultural. A partir do momento que o nosso país, o nosso Brasil, ele foi colonizado por inúmeros povos, né, africanos, europeus, né? Então a gente vai também ter uma grande diversidade de culturas, né? Enorme diversidade de cultura, a cultura africana, né? A cultura indígena, né? Que são os povos nativos aqui no Brasil. Os índios eles já estavam aqui quando os portugueses vieram nos colonizar. Então nós temos a cultura indígena que deve ser preservada, né? As tradições indígenas devem ser respeitadas, né? Temos também povos europeus que colonizaram aqui o nosso Brasil e é muito marcante principalmente na região sul do nosso país, né? Onde, por exemplo, né, os povos alemães, os suíços colonizaram aquela região sul do Brasil e eles possuem também a sua diversidade de cultura, certo? De cultural, suas danças, seus costumes
que devem também ser preservados, tá certo? Então, toda essa diversidade cultural, ela se materializa através das músicas, através das danças, através do artesanato, né, que esses povos, né, acabam produzindo e que tornam o nosso país um país tão rico, né, nessa diversidade aí que torna o nosso país, o Brasil, um país único, tá certo? No mundo. É um país que possui uma das maiores diversidades, né, culturais, né, de todo o planeta, tá certo? E o importante é que nós sabemos, né, nós sabermos viver em harmonia. Nós também temos, né, como eu já tinha citado para vocês, uma diversidade étnica, né? Como a gente consegue ver aí na imagem, né, desde o índio até o negro, tá certo? Essa mistura, né? Essa miscigenação, essa mistura desses povos que compõem a nossa população, a população brasileira, né? Que vai produzir, né, essa população brasileira, né? Que alguns têm um cabelo mais liso, outros têm um cabelo mais encaracolado, uns são mais branquinhos, outros são mais amarelados, mais pardos, né? Outros são negros. Portanto, toda essa diversidade, né, ela precisa ser respeitada, tá certo? Diversidade física, né? Temos pessoas que são mais magrinhas, mais altas, já outras pessoas elas são mais gordinhas, são mais baixinhas. E, infelizmente, né, essas pessoas que são mais gordinhas, mais baixinhas, acabam sofrendo preconceito, tá certo? Acabam sofrendo bullying, principalmente nas nossas escolas. Então a gente precisa estar muito atento a isso, né? E se você tem um coleguinha que é mais gordinho, mais baixinho, a gente tem que aprender a respeitar o nosso coleguinha para a gente também poder ser respeitado, tá certo? Porque muitas vezes quando a gente acaba fazendo brincadeiras maldosas, brincadeiras que não tem graça nenhuma, a gente acaba ali deixando aquele nosso colega triste, né? E muitas vezes isso se reflete na aprendizagem desse nosso coleguinha. Então é extremamente importante que a gente respeite, tá certo? O respeito, ele é fundamental para que você também possa ser respeitado por esse seu colega, tá certo? Olha aí, eu trouxe, respeito é bom e eu gosto, tá certo? E aí a gente traz o conceito de respeito. A gente falou tanto dessa palavrinha ao longo da nossa aula, né, do respeito, que a gente precisa, né, então, entender qual seria o conceito dessa palavra que deve fazer parte da nossa vida, tá certo? O respeito, ele está relacionado à estima ou consideração, né, que tem por algo ou alguém, que se tem por algo ou alguém. A atenção e a admiração são condições sempre presentes quando existe o respeito, tá certo? Então, quando a gente respeita o nosso colega, a gente dá atenção, a gente admira, tá certo? A gente não vai estar fazendo aquelas brincadeiras maldosas que muitas vezes deixa o nosso colega, o nosso próximo, triste, cabisbaixo, tá certo? Menospreza, né? Brincadeiras muitas vezes que acabam menosprezando aquele nosso colega, tá certo? Então, bastante atenção para na escola você, muitas vezes, sem perceber, não está fazendo esse tipo de situação com seu colega, e quando você observar que alguém está fazendo esse tipo de situação, né, vá ali, conte para a sua professora, conte para o seu professor, para a direção da escola, para que isso seja, né, resolvido, né, e esse seu colega, essa sua coleguinha, ele não sofra, né, as consequências desse preconceito, tá certo? Então, o respeito, ele é fundamental, e a gente só pode exigir respeito quando a gente, né, pratica, né, esse respeito. A gente precisa ser tolerante, tá certo? Nós precisamos de tolerância, né? Tolerância para respeitar a diferente religião que o nosso colega venha a ter, para respeitar as diferentes crenças, né, religiosas que o nosso coleguinha venha a ter, as diferentes questões culturais que ele venha a ter, né? Então, a tolerância é algo extremamente importante. O que o respeito traz de bom, né? Quando a gente respeita o nosso colega, quando o respeito ele é mútuo, quando as pessoas se respeitam, o que essa palavrinha, essa atitude vai trazer de bom para a nossa vida em sociedade, para a harmonia, né, da nossa vida em sociedade? Vai trazer isso aí, ó, vai trazer a paz. A gente vai viver em paz, a gente vai ter uma sociedade bem mais consciente, né, das suas obrigações, dos seus deveres e também dos seus direitos,
tá certo? Então, a partir do momento que a gente se respeita, a gente vai ter paz na nossa sociedade. A partir do momento que a gente tem tolerância, né, às diferenças que os nossos colegas, que os nossos amigos venham a ter, a gente vai ter paz no nosso planeta, na nossa sociedade, e a gente vai ter um mundo para se viver cada vez melhor, tá certo? E aí chegamos na hora do cordel. Esse cordel ele foi produzido por uma professora nossa, né, aqui da rede, que é a professora Bárbara Gabriele, e eu gostaria de fazer a leitura desse cordel aqui com vocês. Eu vou até pedir para a produção projetar a tela, para a gente fazer a leitura desse cordel, tá certo? Que intitula-se Respeito à Diversidade. Meus amigos e amigas, peço a oportunidade para agora prosear. Um assunto de verdade é sobre termos respeito a toda a diversidade. Em nosso país existe todo tipo de gente, de muitas cores e raças, cada um é diferente. E precisamos de respeito para a gente seguir em frente. Preto, branco, amarelo, tem gente de todo jeito. Pardo, mulato, cafuso, todos com o mesmo direito de serem bem tratados, sempre com muito respeito. Seja gordo ou seja magro, seja alto ou baixinho. Pode ter cabelo liso ou com um monte de cachinhos, cabeludo ou careca, ou com olhos puxadinhos. E quanto à religião, você creia no que quiser. Ou não acredite em nada, se assim o bem fizer. É preciso tolerância, não importa qual a fé. Seja pobre ou seja rico, ande a pé ou num carrão. Tenha ou não tenha um diploma, da cidade ou do sertão. Não importa a sua idade, só respeite o seu irmão. O respeito é necessário para a nossa sobrevivência. Não dá para viver em paz com tanta violência, gerada pela intolerância de pessoas sem decência. Precisamos de respeito, precisamos nos amar. Ver na diversidade a beleza despontar, porque todos merecemos o respeito encontrar. É uma poesia, né, um cordel da professora Bárbara Gabriele, que é uma professora aqui da nossa rede, né, um cordel belíssimo, né, que traz, né, aí à tona essa questão do respeito, da tolerância que nós devemos ter, né, com os nossos pares, com as pessoas que nós convivemos em sociedade, tá certo? Afinal, nós vamos sim apresentar as nossas diferenças, porém essas diferenças elas devem ser valorizadas e respeitadas, tá certo? E aí chegou o momento da nossa revisão, né? Nós aprendemos ao longo da nossa aula de que nós vamos ter várias etnias, né? Que geralmente, né, nós vamos nos parecer, né, com os nossos pais. Se nós temos pais com cor de pele mais moreninha, né, nós tendemos a ser morenos também, a não ser quando a gente vai analisar aquela árvore genealógica que eu tinha mostrado para vocês no início da nossa aula. Se a gente tiver um avô, um tataravô que era mais branquinho, de repente pode ser que a gente puxe, né? A gente pareça mais com aquele avô, com aquela vovó, tá certo? Mas a tendência é a gente, né, parecer mais com os nossos pais, tá certo? Aí a gente também estudou que o nosso país, né, o nosso Brasil especificamente, ele apresenta uma grande diversidade, né, de etnias, né, uma grande diversidade, né, de culturas, e que essas culturas, essas religiões, elas precisam ser respeitadas, precisam ser valorizadas, que a gente precisa ter tolerância, tá certo? Esse foi o grande objetivo da nossa aula, de fazer com que vocês percebam, né, as diferenças que existem entre os diferentes povos, entre as diferentes culturas, né, entre as diferentes etnias, né, as religiões, e que todas essas diferenças, elas precisam ser respeitadas, tá certo? Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Caso tenha alguma dúvida a respeito desse conteúdo, leva ela até o teu professor e a tua professora, que eles irão ter a maior satisfação em tirar essa tua dúvida, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Tchau, tchau.